aqui no primeiro de uma série de vídeos falando sobre as dores do backstage. Eu sou Lázaro Jesus, coordenador do projeto Backstage Invisível, um projeto que nasceu durante a pandemia para, basicamente, levantar fundos para conseguir cestas básicas para os profissionais de backstage. Estamos agora na segunda etapa, que é a qualificação profissional, e por isso estamos aqui falando um pouquinho das dores, tanto dos patrões, certo? Os fornecedores e os contratantes, como nós técnicos que estamos do outro lado da moeda. E vamos bater um papo um pouquinho das dores dos dois lados, o que precisa para nós termos um mercado um pouco melhor. Apresentando o nosso convidado Danilo, ele tem dupla nacionalidade, ele tanto é técnico como o coordenador do evento. Com a palavra, Danilo. É isso aí. Valeu, Lázaro. Valeu, Backstage Invisível. Legal fazer parte dessa ideia que começou lá, né, com as cestas básicas e agora busca esse lado de mentoria, de ajudar as pessoas, os profissionais a entender melhor o mercado e as dores que existem e onde se pode se colocar de uma forma melhor para desenvolver carreira. Vamos lá, Danilo, seguindo aqui, vamos logo para a primeira dor, assim, que foi o que a gente começou a bater, essa conversa começou quando você me propôs, certo? A necessidade, ou seja, me pediu que eu conseguisse uma pessoa para uma vaga específica, com a qualificação específica, que gerou toda essa discussão que nós vamos expandir um pouquinho aqui hoje. Então, Danilo, o que falta para o profissional ser o cara, aquela pessoa ideal para a vaga que está aberta na sua empresa? Bom, acho que como você mesmo disse, essa ideia nasceu da conversa que a gente teve lá atrás para trazer alguém do Backstage Invisível para dentro do meu time. Eu tinha essa vontade, né, de trazer alguém que estivesse no mercado, mas estivesse passando por um momento de tentar entender qual seria o novo futuro. E aí a gente desenvolveu um processo junto com o meu fornecedor de operações, né, que é a Cell Telecom, e aí toda uma conversa e conseguimos preencher essa vaga, acima de tudo trazendo mais inclusividade ainda, porque ela se tornou a primeira mulher dentro do time, né, da parte de operação, de suporte técnico dos eventos. Eu acho que a primeira coisa a se trazer nesse ponto de quem é o cara é o que você se enxerga hoje fazendo e que poderia fazer mais. Né? A possibilidades são N no nosso mercado. O mercado corporativo tem expandido muito na parte de contratação de pessoas para operar espaços de eventos, para operar equipamentos próprios. As empresas têm investido nisso, investido em comprar equipamentos, né? Existe sim uma demanda de eventos que acontecem em hotéis e conferências, mas mesmo assim as empresas têm essa ação de ter internamente dentro das suas empresas espaços de eventos e também ter essa equipe de operação. Então esse cara ou a cara, né, é a pessoa que busca essa possibilidade de se ver fora do mercado hoje que ela tem e procurando outras possibilidades no mercado corporativo, onde ela vai ter um tempo melhor de vida, menos corrida atrás do evento para trabalhar e, acima de tudo, onde ela vai poder desenvolver, né, o lado de conhecimento, buscar crescer em carreira. Eu acho que resumindo tudo isso, eu acho que talvez o que tenha mais significado o que está faltando no mercado é o cara que sabe o que quer para desenvolvimento de carreira, sabe o que quer fazer para o futuro e assim procura, né, a possibilidade de ir em frente e procurar formas de crescer, né? Quando a gente teve aquela conversa inicial, a pergunta que eu lhe fiz foi qual era o conjunto de habilidades que, assim, foi um determinante para saber o que é que limita o profissional quando ele está saindo do modo locadora
para trabalhar com uma empresa, certo? Seja ela o Facebook, seja ela qualquer empresa que queira um profissional interno. Eu acho que o que mais impacta essa ação é a língua, né? É a busca pela pronúncia e pela fala da língua inglês, né? Ela é muito necessária hoje em dia, porque cada vez mais a globalização da língua, o inglês se torna maior, então muito conhecimento é dividido em inglês, muitas ações são feitas em inglês, muitos eventos são feitos em inglês, e isso acaba sendo o grande carro-chefe, né? Acho que segundo ponto que falta nesse profissional é: eu sou um operador de áudio e nunca vou ter a possibilidade. Então, a falta de visão de carreira, visão de procurar entender o que pode ser diferente na vida e, de novo, né? E aí estudar inglês, estudar algo diferente no mercado que esteja, de uma certa forma, sendo usado, alguma ferramenta, para poder ser referência em algo, né? Acho que precisa eu brinco que a gente precisa de mais gente que não faça o mesmo, mas mais gente que faça o diferente, e aí nosso mercado ganha e soma com isso, né? A mentalidade de que meu dia a dia é o suficiente, né? Os eventos que eu faço é o suficiente, mostrou na pandemia que não é bem assim, né? A gente está pronto para mudar. Então, isso traz um reforço, né, de que as pessoas têm que ir atrás de informação, né? Elas têm que procurar desenvolver esse lado de informação, de conhecimento, para se tornar referência em algo. E, às vezes, isso inclui mudar de mercado, né? Não falo mudar de mercado de eventos, mas mudar de área dentro do mercado. Então, eu sou um operador de áudio só, mas e se eu for um operador de áudio, mais um profissional de TI, que saiba alguma coisa básica de TI? Não entra nos grandes níveis, mas isso já é um diferencial, isso já é um plus, né, um a mais na carreira, na hora de procurar por outros profissionais. Então, acho que esses seriam os pontos, principalmente o inglês e principalmente também a necessidade de se entender no mercado e ver outras possibilidades e sair um pouquinho da zona de conforto e visualizar o bem que isso pode trazer para a sua carreira. Hoje em dia, com o Dante, o NDI, certo? Muitas tecnologias baseadas em tráfego sob IP, o conhecimento básico de rede é tão essencial quanto o inglês. Mas, assim, falando com outros interlocutores, eu também notei uma necessidade do mercado, que é não seria a proatividade, seria a pessoa ter o senso de, como eu posso dizer, não é gerenciamento, ele ser um gestor, certo? Porque, além do momento técnico, ele tem que ter uma interoperabilidade ou gerenciar o evento internamente. Ele vai ter que falar com os fornecedores internos, ele vai ter que ser o intermediador entre a empresa que ele trabalha e os fornecedores externos. Você acha que isso tem feito falta nos profissionais? Ele ter essa capacidade de como é o nome? De liderar, digamos assim, não é o termo que eu mais acho que se encaixa. Ter aquela noção de liderança na hora de resolver um problema e não ser o passivo, aquele que recebe ordem somente. Eu acho que cada vez mais, tanto para visão cliente, como a visão, porque a visão cliente acaba impactando a visão, né, patrão, e aí acaba, hoje eu vejo isso de uma forma muito diferente. Com toda a questão da pandemia, que todo mundo teve que se reinventar, a maioria das pessoas teve que se reinventar, eu vejo que sim, o mercado vai exigir cada vez mais de profissionais abertos à colaboração, eu diria assim, que eles entendam mais, tenham uma visão mais proativa e não aquela coisa, não aquele pensamento, eu sou isso e eu faço só isso, né?
as empresas cada vez mais vão querer profissionais que sejam criadores de solução. Então, tragam uma solução para um problema, tragam a solução para uma necessidade que o cliente tem, porque elas ganham com isso, né? As empresas que se deram bem na pandemia foram as empresas que pegaram essa oportunidade e trouxeram diferencial para o que seria o novo virtual, né? Seria um novo jeito de fazer eventos. Então, elas trouxeram possibilidades de eventos acontecerem e terem engajamento e terem... Então, o profissional, ele precisa entender que esse é o novo mercado dele e esse vício criado agora de que as empresas trazem soluções, as empresas são prestadoras de serviço, vão impactar totalmente o que as empresas esperam dos profissionais, tanto o cliente como o patrão. A gente tem muitas discussões acontecendo, né, no meio dos clientes, vamos dizer assim, né, das grandes empresas, que o quanto tanto a pandemia como a diversidade e inclusão, que é um tema muito grande no momento, vão nos dizer a melhor forma de contratar. Então, a empresa que mais usa da diversidade e inclusão, a empresa que abre possibilidades para desenvolvimento de profissional, para que não chega no evento e tenha um profissional que só sabe fazer aquilo, não seja capaz de desenvolver mais, e a empresa, de certa forma, ganhe com isso, porque ela vai ter uma entrega melhor de uma solução e fidelizar mais o seu cliente. Então, acho que cada vez mais os profissionais vão precisar se dirigir mais para essa visão de serviço, de solução, e não só de eu só faço o meu quadrado, porque outras pessoas só vão fazer o seu quadrado. Então, qual vai ser seu diferencial para com o seu fornecedor, seu contratante, para com o seu cliente final, que seja qualquer outra empresa, entendeu? Só, tipo assim, voltando um pouquinho no tempo, quando o Danilo me falou da vaga, tinha um pormenor, certo? Era uma vaga para uma menina, certo? E isso é um assunto que eu quero pontuar, certo? É uma das provocações que eu quero fazer, porque eu tenho um lema comigo há muito tempo, antes desse posicionamento de diversidade e tudo mais, que no evento eu preciso de profissionais, eu não preciso de gênero. Não importa quem esteja lá, se é homem, mulher, trans, seja qualquer gênero, é uma pessoa que vai fazer o trabalho, certo? O trabalho nesse pormenor é o objetivo, porque eu, como produtor técnico, quando eu estou no cargo de produtor técnico, eu tenho que entregar o evento, eu tenho que entregar o serviço. E não tenho que, como é o nome, me preocupar. Às vezes tem um problema que eu falo sempre. Às vezes eu reclamo no mesmo peso. Eu não vou dividir, eu não vou diminuir. E espero que a pessoa que esteja recebendo aquela reclamação, se for justa, porque às vezes, no calor da batalha, nem sempre nós, produtores técnicos ou gestores, somos justos, mas você tem que ter a sensibilidade de analisar o que você disse, certo? Por que disse e voltar atrás, porque isso é inteligência, certo? Você vai errar, e se errou, você assume. Mas, assim, voltando, Danilo, era vaga para uma menina. Eu tive um problema com as pessoas, isso é outra coisa. Você me pediu um currículo. Nosso ramo não tem currículo. E a resposta que eu tinha, mas Lázaro, eu sempre trabalhei com indicação. Eu fiz, gente, o modelo, certo? O mercado está mudando. Você está mudando para outro tipo de gestão, que é até a próxima pergunta que a gente vai fazer a provocação aqui. E assim, teve dificuldade para você fazer essa peneira com as pessoas que foram conseguidas? Quer dizer, acho que nem isso se aplica muito a você, que foi mais a Cial Telecom que fez A Cial Telecom é o meu fornecedor Latinoamérica para operações, né? Tanto dos eventos, como também um outro espaço que nós temos, que é o espaço de criação de conteúdo. Realmente era um dilema, assim, nós tínhamos uma necessidade muito grande de praticar. Existe uma
uma vontade muito grande de desenvolver esse trabalho de diversidade e inclusão, né? E todo esse trabalho para que as pessoas sejam reconhecidas também agora com a igualdade, né? Esse ponto a mais na diversidade e inclusão. E aí eu havia essa necessidade, essa necessidade não, mas essa vontade muito grande de, vamos colocar uma pessoa que também seja feminina nesse lado, para trazer esse olhar diferente. E a peneira sempre foi complicada, porque às vezes você não tinha inglês, as possibilidades para essas mulheres em aprender e às vezes desenvolver o trabalho delas nas empresas era complicado. Então a gente teve um bom trabalho de busca, né? A Cial teve um bom trabalho de busca e hoje a gente conseguiu não só uma, mas a gente tem 3 mulheres. Então é sinal que as mulheres estão aí, entendeu? É sinal que as empresas, isso é uma coisa até para os clientes, né? As mulheres, para os clientes não, desculpa, para os fornecedores. É meio que um highlight, assim, as mulheres estão aí no mercado. Só vamos dar possibilidade para elas, talvez não estejam procurando no lugar certo. Então, e o quanto isso vai ser importante para prestar serviço para o seu cliente, né? Porque ele vai pedir isso, ele vai exigir isso de alguma forma. O quanto a sua empresa é inclusiva, enquanto a sua empresa gera inclusão, enquanto a sua empresa pensa nisso, enquanto a sua empresa desenvolve as carreiras. Acho que eu vejo isso acontecendo, uma mudança drástica, assim, as empresas sérias, onde se faz trabalho sério, se faz trabalho de desenvolvimento de pensamento na sociedade, elas vão cada vez mais trazer essa questão de diversidade e inclusão e abrir esse papel, né? Abrir essa discussão de que cadê as mulheres, cadê os trans, cadê toda essa população que também está no nosso mercado, mas às vezes está subdesenvolvida e pode desenvolver mais, não em termos de conhecimento, às vezes, mas em termos de posição e oportunidade de trabalho. Então, eu brinco muito que tem aquela questão, eu sou mulher, eu não vou conseguir prosperar. Acho que agora as barreiras começam a mudar um pouco, porque as empresas vão ter que buscar isso e vão olhar isso, exigir essa diversidade, essa inclusão dos nossos fornecedores, dos nossos dos nossos profissionais, né? Então, indo para o nosso terceiro ponto aqui, certo? É uma dúvida que sempre me falam, porque nós temos no mercado de evento, que é o famoso informal, que não tem plano de carreira, o contratado não tem benefício, é aquela coisa do freela, certo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como funciona e como isso se aplica. Tipo assim, a pessoa entra como assistente, qual a possibilidade dela galgar, certo, cargos e ir para, digamos, como eu falei na pergunta anterior, para uma chefia ou coisa parecida? Eu brinco que as empresas corporativas que contratam, elas não contratam profissionais específicos. São muito poucas as possibilidades para profissionais específicos. Assim, é sempre alguma coisa que você é contratado como técnico audiovisual e você vai poder desenvolver N questões dentro da sua empresa que você está trabalhando. Desenvolver esse lado de organograma, de plano de carreira, e desenvolver. O profissional ele vai entrar como técnico de operação de evento, qual é o próximo passo para ele? Ele não vai ficar desmotivado na posição dele. Porque realmente é o que acontece aí fora, né? Então a gente tem que... Quando vem para o lado corporativo, os atrativos têm que existir. E um dos atrativos, com certeza, é plano de carreira. Então eu vou ser hoje um operador, depois eu vou subir para um sênior operador, depois eu posso subir para um líder de operação, depois eu posso subir para um supervisor de região de operação. Então, esse organograma ele precisa existir para tornar a coisa bem correta em termos de nivelamento do profissional, para ele crescer, para ter vontade de desenvolvimento. Então, diferente do lado um pouco das empresas, onde isso acontece muitas vezes num passo mais lento, mas acaba acontecendo, mas um passo muito mais lento, porque o profissional acaba entrando no comodismo do flex, no vida não dá, é corrida. No lado corporativo, sim, tem essa visão de que
Não, a gente precisa alinhar as duas expectativas para o profissional crescer e o plano de carreira existir, porque ele é positivo, né? O plano de carreira da nossa profissão, ele é positivo, porque ele nos força a sair fora da busca, né? Desculpa, ele nos força a sair em busca de alguma coisa, em busca de uma novidade, em busca de uma outra possibilidade para a nossa carreira e não só ficar naquele básico. Então, a gente sente que essa busca ela tem que existir, ela é saudável, e como que a gente ajuda isso, né? Incentivando nossos fornecedores a ter plano de carreira, e ele é uma coisa importante. Eu gosto assim, que assim, já é o gancho da próxima pergunta, né? Que assim, é uma pergunta que eu sempre faço, que é a questão, certo? Principalmente para quem é freela, para quem trabalha como prestador de serviço. Quais são os direitos e deveres, no seu ver, certo? De um freela aliás, de um freela não, de qualquer profissional. Tipo assim, tem muita aquela coisa, mas meu cachê é baixo. Eu sempre pergunto à pessoa, seu cachê é baixo, o que é que você entrega a seu cliente? Qual é a paleta de funções ou serviços que você entrega? Ou você vai lá, tipo assim, eu só auxiliar, eu só auxilio, não faço mais nada e quero ganhar mais. Então, não tem como. No seu ver, certo? O que é que seria como é o nome, os direitos na hora de cobrar e os deveres do profissional na hora como é o nome, de fazer entrega para o cliente, seja ele freela ou seja ele CLT? Acho que é uma boa pergunta, e eu começo assim. Os direitos, eles começam pelo momento onde eu me proponho a fazer um trabalho, e a mesma coisa no meu dever, né? Com certeza. Mas, acima de tudo, se eu sou um profissional que se destaca, meus direitos começam a ficar maiores, né? Porque eu represento algo, eu busco uma diferença. Então, a partir desse momento, eu posso me portar diferente na relação com o meu contratante, eu posso me portar diferente numa relação com o meu cliente. E, acima de tudo, adicionar valor à minha mão de obra, né? Mas isso começa a ser um contraponto, né? A balança, ela pesa. Então, se o seu direito é muito alto, porque você entrega bem, você tem uma performance boa, você entrega muito para o evento, os seus deveres também vão ser o mesmo, porque a sua obrigação vai aumentar. As pessoas esperam mais de você. Então, eu acho que isso tem que influenciar muito a decisão das empresas hoje em dia na hora de contratar um profissional, porque ela vai contratar um profissional e ela vai oferecer o que direito para que ele tenha os deveres de fazer as coisas. Então, a empresa cada vez mais eu vejo que ela tem que amarrar um profissional, trazendo direitos, por exemplo, de conhecimento, mais conhecimento, ferramentas que ela possa oferecer. Ela trabalha muito com empresas, com clientes americanos. Então, por que ela não pega e capacita esse profissional dela a falar inglês? Seja ele do primeiro ao último, não faz um programa. Eu acho que essas empresas que fazem isso, elas buscam trazer muita melhoria para a operação dela e para a solução dela. E ela fideliza o cliente. Porque o cliente sabe que do nível 1 até o nível 7, lá de pessoas, ele vai ter uma condição de relacionamento e de falar. Então, aí o profissional, ele vê isso como um direito. E na hora de pensar o cachê, ele pensa nisso como direito, porque ele, vou ganhar aquilo, mas vou ganhar aquilo também, então posso pensar meu cachê melhor. Mas ele também se coloca por se tornar mais capacitado, né? Se tornar mais um profissional coerente com a entrega que ele vai executar. Os deveres básicos, eu acho que, acima de tudo, também é o trato, é a forma de se mostrar, é a forma de se demonstrar para o mercado, é a forma como eu lido com os outros profissionais, a forma de respeito, porque não adianta muito eu pedir, eu quero ser respeitado, mas não respeitar. Então, é interagir bem com as pessoas, é entender que naquele momento de trabalho, talvez não seja um momento de discutir uma avença, mas a avença que eu tenho no passado, seja um momento de eu somar e fazer a entrega. Então, os direitos e os deveres, eles se convergem muito, se falam muito e trabalham numa balança, onde quanto mais direitos eu tenho, mais meus deveres também sobem,
porque eu quero. Então, pensar melhor o seu cachê é pensar, beleza, eu quero ter mais direitos, mas os meus deveres quais são, né? Como que eu posso contribuir mais? Então, eu quero trabalhar numa empresa melhor, eu quero fazer mais. Quais são meus deveres? Ir atrás de um estudo de uma outra língua, né? Ir atrás de capacitação profissional, ir atrás de capacitação financeira, para saber certinho qual o valor que eu vou cobrar, qual o valor que eu não vou cobrar, tá certo isso que eu estou recebendo, não tá certo, e todas essas questões aí para poder ser bem reconhecido, né? Isso aí, basicamente é a ideia que eu sempre prego, porque assim, se você tem uma paleta maior de entrega, obviamente você vai receber mais por isso. Você sabe inglês, você sabe rede, você é o cara que tem aquela noção de liderança, consegue fazer isso, tem ferramentas específicas que isso é muito, muito necessário. O cara vai, mas não tem a ferramenta. O cachê tem que ser proporcional à mochila que você carrega. Se você tem ferramentas específicas que ajudam a resolver seu trabalho e ela tem um custo, isso vai pesar no seu cachê. Porque você fala assim, eu não tenho isso para legar, então vou eu sem minha mochila. Porque assim, mas então não dá. Eu fiz, então você tem que pagar mais, porque tem um aluguel na mochila. Lázaro vai. Mas assim, a mochila dele tem um custo adicional. Entendeu? Eu digo que realmente é um ponto, faz muito sentido, né? A mochila é a sua bagagem, né? É o quanto você já passou, o quanto você já aprendeu. E quando uma empresa te contrata, ela contrata o profissional mais a bagagem. E ela espera que essa bagagem seja executada e cada vez mais eu vejo que ela espera que essa bagagem seja dividida com os outros, né? Não tem mais aquela coisa, eu sei, eu não preciso falar para ninguém, eu não treino ninguém. Acho que, assim, uma das grandes chaves que nós temos visto cada vez mais nas empresas é o profissional que sabe e capacita e divide conhecimento, porque aí ele consegue, virar uma referência para outros profissionais e outra, se tornar valioso, né, para a empresa que ele trabalha, e aí mais criar fidelidade e ganhar direitos, ganhar mais direitos, porque está cumprindo bem os deveres dele de comunicar, de treinar, de sempre dividir conhecimento, né? Porque eu penso assim, é muito mais fácil se você treina as outras pessoas que trabalham a partir de você para que você seja considerado como uma referência, do que você... E quando eu digo treina, é quando você divida conhecimento. Muitas vezes você não vai dizer para as pessoas como funciona, mas dá o conhecimento para que elas entendam a questão, e do que você esperar que elas vão até outras formas de conhecimento, busque esse conhecimento, traga, e aí não tenha mais você não tenha mais esse valor na vida delas como você podia ter, então, e fidelizar. Porque faz total sentido. Às vezes as pessoas pensam que partilhar o conhecimento ela está perdendo, mas é muito legal pensar da seguinte forma: quando você divide uma ideia, cada um fica com duas, certo? Se você dividir uma ideia, você tem a sua ideia, a versão do outro e a troca. Se você permanece sozinho, você vai ter uma ideia só, você não vai crescer. E uma coisa que é interessante quando você divide o seu conhecimento é que você abre possibilidade para ganhar outros conhecimentos e alçar outros voos, né? Então, por que a gente tem muito isso, né? Tem o audio design, né? O cara que pensa o design do áudio, né? Como ele começou, né? Ele começou como um técnico, muitas vezes, e foi tornando conhecimento. Então, outras pessoas dividiram o conhecimento com ele para ele crescer e chegar nesse ponto. E outras pessoas também cresceram e procuraram outros mercados, outros lados. Então, existe a grande questão é entender a visão do todo, né? Que existe possibilidade para todo mundo crescer e não é necessário esconder nada, porque hoje em dia você não consegue mais esconder conhecimento de ninguém. O conhecimento está na nuvem. A pessoa vai e ela consegue, se ela quiser, ela vai descobrir. Então, aquele jargão que, o cara não me conta o segredo de como ele faz, o segredo dele está na internet. Se você for atrás e buscar, você vai achar os segredos.
E a única questão é que ele faz de um jeito, você faz do outro, que são pessoas diferentes. Mas os dois podem contribuir para fazer uma coisa maior, né? Então, acho que é uma coisa a considerar, assim, nesse lado de crescimento profissional, de carreira. Parar um pouco de pensar que eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Não, eu tenho capacidade, eu sei fazer, mas o problema é que como eu estou me comportando, né? Como eu estou me colocando, eu estou indo atrás, né, dessas possibilidades. Backstage Invisível, por exemplo, essa questão do inglês, né? Agora tem uma parceria. O quanto essas pessoas estão indo atrás, né? Quanto isso está se tornando importante para as empresas? Elas não estão vendo isso? Vai continuar na mesma ponto delas? Isso vai mudar o impacto dela nos eventos, nos trabalhos? A visão que nós temos hoje como cliente, sim. Porque a gente precisa de profissionais diferenciados. Hoje, com o trabalho remoto, né, com os eventos virtuais, as pessoas elas se isolam muito. Então, é cada um por si, muitas vezes. Você precisa suportar isso. Como você suporta, né? Como você faz esse evento se você não tem capacidade para desenvolver? E um exemplo do início, bem no início da pandemia, é que as equipes precisaram pedir socorro para o pessoal gamer, porque no fundo, ela sabia pedaços do procedimento, mas quem sabia fazer upar o conteúdo, fazer coisas, eram os streamers. Eu brinco que tem a nova equipe, né? Que são os jovens de moletom que fica lá no cantinho com a cabeça coberta e só falam entre eles, porque assim, não é porque eles são ogros, é porque assim, eles são os novatos da equipe e são pessoas muito novas. É o que a gente fez, né? Migrou totalmente para o virtual, né? E aí, como que a gente faz? Né? A gente tem uma equipe de vários profissionais que suportavam muitas coisas virtuais, mas não uma alta escala. Como que a gente treina esses caras? Qual plataforma a gente usa? Qual ferramenta? Então, o direito do profissional é entender o que o mercado... ser municiado pela empresa dele para falar qual é essa ferramenta que a gente vai... É isso que a gente vai fazer. O dever dele é estudar, é se capacitar para poder fazer isso. Então, nessas horas, os gamers estão a mil, né? Os profissionais de TI, eles estão a mil. Eles sabem do virtual muito mais do que um profissional de áudio e vídeo. E perder o tempo é bom? Não. Então, acho que assim, o quanto que a gente pode assimilar, porque se para eles a curva de assimilar o profissional, ou a questão do áudio e vídeo é uma coisa mais fácil, mais tranquila, o nosso também pode ser, de entender o uso melhor de uma ferramenta virtual, de entender como faz, como não faz, como trafega. E nesse momento, somar força com pessoas que saibam, né? Trazer como fazer esse virtual acontecer, como fazer as coisas se conectarem, né? Eu não sei, nunca vou saber, mas, poxa, seu amigo do lado sabe, então tenta estudar um pouco com ele para ver se você não pode trazer essa questão, né? A gente brinca muito que teve muito profissional de áudio e vídeo que veio para o virtual achando que ia operar uma console, na hora era um software, né? Um vMix lá, que era um botão, sobe e desce, sem plugin, sem N, e aí era na raça. Então, como que esse profissional se adapta, né? Ele vai sofrer para adaptar, mas ele vai adaptar e vai ser um profissional diferenciado, porque ele sabe trabalhar nesse híbrido, que vai ser o carro-chefe daqui para frente, né? O híbrido, não vou dizer que ele viva para sempre, não sei, um futuro é meio certo, mas por um longo período de tempo, o híbrido, né, que é o virtual e o presencial, vai existir. Então, o profissional de áudio ele vai ter que pensar no áudio que ele está fazendo para a sala, no áudio que ele está fazendo que ele pode estar fazendo num evento para o cantor, ou que ele pode estar fazendo para o público que está assistindo ao longe. Então, é difícil, a gente briga, é uma discussão que eu tenho muito com outros profissionais do mercado. A gente não pode unificar muito essa função, porque essa função precisa ser separada, porque o cara tem realidades diferentes, e aí é o direito do profissional, ele vai focar nessa realidade. Mas ele também vai entender o conhecimento, né? Ter o dever de ter o conhecimento todo na cabeça, né? Como tudo funciona. Porque, assim, é a formação de equipe. Eu vejo que no futuro próximo você vai ter 2 shows paralelos acontecendo. Um no estádio real
e um sendo streamado para plataforma de VOD, certo? Streaming, qualquer que seja, com realidade aumentada, um conteúdo totalmente, certo? Diferente daquele que está sendo visto na Venue, no estádio, certo? Porque você vai ter um conteúdo que a pessoa foi lá e viu, e quando ela vem em casa, ela vai ser impactada com conteúdo diferente. Ou seja, vai pagar 2 vezes. Essa é a ideia. Já que o conteúdo é diferente. É o lance que está acontecendo com a indústria de cinema, né? A indústria de cinema está fazendo isso. Tem alguns filmes que estão sendo lançados em cinema, sim, mas, sei lá, 20 dias depois, alguns dias depois, é lançado na plataforma para você comprar ou alugar. Ou você, se você já é um assinante, você tem um preço mais barato para você assistir em casa. Então, é a mesma realidade? É o mesmo áudio? A gente tem várias discussões abertas, isso até com a Disney, né, lá fora, sobre streaming, e eles sempre dizem, são coisas diferentes. O áudio do cinema é um, o áudio para o cara assistir em casa é outro. Às vezes você tem que pensar outros critérios. A imagem pode ser a mesma, porque a história é a mesma, mas a qualidade desse áudio, a forma que ele é mixado, muda. Então, tem o profissional que vai pensar o áudio, teria que pensar o áudio para o cinema, e o cara que vai pensar o áudio para o streaming. Tem o cara que vai pensar o áudio do show para o ao vivo, e tem o cara que vai, por exemplo, eu vou fazer um show grande, vou gravar esse conteúdo, e depois eu vou vender numa plataforma online. É o mesmo profissional que vai pensar o áudio? Não, não pode. São critérios diferentes, são pensamentos diferentes, né? Então, nessa parte, Danilo, a gente vai para aquelas suas 2 perguntas. Essa dificuldade para os profissionais ser o cara ou a pessoa, vamos mudar um pouquinho, também se conecta com a empresa, que pode ser a empresa para prover o serviço. Essa pincelada que você fez é para inverter o jogo em função das empresas, que tem 2 perguntas suas. A quinta e a sexta. Sexta, qual é o foco hoje das grandes empresas quando buscam fornecedores? Pensando no profissional que é o cara, ele está totalmente ligado à empresa que é a cara, né? O profissional, cada vez mais a empresa tem que entender que o profissional é a cara dela. É o cartão de visitas. Oi? É o cartão de visitas da empresa. O profissional é a cara da empresa. Então, se a empresa julga e fala N questões, eu sou inclusivo, meus profissionais são todos testados, em termos de fluência de inglês, testado em termos de conhecimento, o cliente sabe isso na hora da execução. Então, a empresa tem que sair um pouco desse também de comodismo e ajudar a gente, né? Ajudar o mercado a mudar essa visão de que eu não preciso estudar. Não, você precisa, porque senão a empresa não vai, as grandes empresas não vão te aceitar. Porque cada vez mais inclusão, diversidade vão ser pontos de descontos de impostos, vão ser pontos de uma empresa contratar, um cliente contratar ou não a sua empresa, entendeu? Eu dou um exemplo bem básico. Nós temos projetos onde nós só contratamos agências que trabalham com aquele tipo de foco que a gente quer. Então, diversidade e inclusão do negro, por exemplo. Então, a gente vai fazer um projeto sobre negro, então a gente tem que ter uma agência que fale sobre a língua negro, que tenha negros, que tenha as dores. Do que está tratando. Que sabe o que está tratando. Então, o profissional é a mesma coisa, nossa área é a mesma coisa. A empresa vai fazer um evento de diversidade e inclusão, vai fazer um evento, uma conferência de uma empresa. Se ela mostrar que ela tem a conferência do cliente dela, se ela mostrar que ela tem essa capacidade interna de trazer a inclusão, de trazer o profissional referência, ela ganha com isso. Senão, ela vai ser mais uma empresa no mercado. Ela vai ganhar dinheiro? Vai, porque o mercado corporativo existe. Mas ela está construindo algo para uma possível outra pandemia e ela se garantir? Não sei. Não tenho essa resposta, mas eu acho que não. Eu acho que não seria a resposta minha pessoal, seria não. Porque ela vai acabar sendo questionada muitas vezes pelos clientes do que como ela é, como ela se lida, como ela se administra e como ela realmente se mostra para o mercado como uma empresa, né, séria, que tem profissionais capacitados, que busca capacitar. E, acima de tudo, ela vai poder
hoje em dia, equipamento, diria que equipamento não é tudo na hora de se colocar um preço de um serviço, né? A equipe também é tudo, porque os profissionais precisam, se eles forem mais capacitados, isso soma no valor da proposta, no valor que a empresa pode cobrar ou não, porque ela, de novo, ela vai ser uma entrega de solução. Ela não vai ser uma entregadora de serviço básico. Ela entrega uma solução de áudio, ela entrega uma solução de vídeo. Acho que é uma tendência mundial isso, que já acontece lá fora e no Brasil, poucas empresas estavam com essa mentalidade de que eu entrego uma solução, né? Se eu entrego mercado, se eu entrego prateleira de mercado, eu tenho meu valor? Tenho, mas se eu tiver posso dizer, um bom aporte para me manter, porque se algum dia chegar uma empresa que entregar uma solução e essa solução for equivalente à minha, que eu só entrego o produto, ela vai tomar meu trabalho, ela vai mostrar, e cada vez mais os fornecedores, os clientes vão olhar isso, né? Pode ser que a agência não olhe, mas o cliente final olha. Ele fala, peraí, onde eu estou colocando meu dinheiro? A agência é brifada pelo cliente. Eu já passei internamente por isso aqui. Tipo assim, eu tenho falado muito com o André sobre isso, de inclusão, de treinar pessoas. E até falando com meu filho, a gente está tentando ver se cria um projeto interno do Backstage Invisível para caçar novos talentos. Tipo assim, primeira coisa é mostrar a possibilidade do nosso mercado, certo? Para nichos de inclusão, certo? Procurar as pessoas e mostrar a possibilidade do nosso mercado. Aí, depois que achar os talentos, fazer a capacitação. Até porque essas pessoas não veem esse mercado como receptivo. Por tudo que a gente já sabe, por causa do machismo, por causa como é o nome, de não entender, não abrir espaço. Não é um mercado receptivo para a inclusão. É uma coisa que a gente vai ter que bater muito, certo? Para entender que são pessoas, esquece todo o resto. Porque, assim, dizem que eu sou binário, né? É só sim, não, certo, errado. Então, são pessoas, esqueça o resto. Esqueça os adjetivos em si. Tipo assim, é uma pessoa que vai fazer o serviço. Se ela for capacitada, se ela for eficiente, ponto, certo? Você não tem que questionar mais nada. É muito difícil isso. E a gente tem que entender também, o cliente tem essa visão, e acho que está faltando essa visão na empresa e no profissional, né? Eu posso me capacitar e exigir mais pela qualidade do meu serviço e cobrar mais por isso? Sim, se você trouxer o seu valor para isso, né? Porque existe cliente que vai olhar pelo preço, mas sim existe cliente que olha pela uma média de preço mais adequado ao serviço entregue. Então, não é por limitar a barra por baixo, mas sim limitar a barra para cima. Se houver um esforço do mercado para desenvolver, para crescer, para ter profissionais mais capacitados, a barra se eleva, né? A barra de valor, a barra de reconhecimento se eleva. E aí você pode subir mais isso. E uma dor que eu tenho, Lázaro, quando você fala de capacitar pessoas novas, né, no mercado, é a dor que eu tenho de que tem muita gente no mercado que é boa e antiga de mercado e não vê que essa demanda de capacitar podia ser tomada por ela e não por outra pessoa que vai vir tomar o mercado dela e vai ser melhor que ela, e começou agora. Entendeu? E vai saber muito mais tecnologia que ela, mas começou agora. Então, é uma dor assim, que eu tento provocar os profissionais nossos de hoje em dia, que são da minha época, da nossa época, né? Para que entendam que é preciso mudar, é preciso... os paradigmas hoje são outros, assim. Antigamente era muito relacionamento, e hoje, além de relacionamento, tem um conhecimento. Então, as pessoas sabem quando você está reconhecendo, ser reconhecido pelo que você vende de conhecimento, pelo que você passa conhecimento e o quanto ele é verdadeiro, né? O quanto ele realmente não é um marqueteiro, vamos dizer assim, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre falo, se você tivesse a troca dessa sede de conhecimento do jovem com a experiência dos antigos,
você criava um time vencedor, porque assim, o antigo já sabe tudo que vai dar errado, que é o problema do jovem. Ele tem todo o conhecimento, mas ele vai fazer por tentativa e erro até acertar, certo? Ele vai tentar, vai errar e tal. Se junta um antigo e diz, ó, não faz isso que vai dar errado. Mas o que é que você está querendo fazer mesmo? Deixa eu entender, certo? Mas essa troca, essa sinergia entre o conhecimento adquirido e a sede de aprender, eu acho que levaria bastante o mercado. Mas tem aquela coisa de frear o novo, epa, bem devagar. Não venha com essa sede toda, não, que o que você está tentando aí não vai dar certo. E o quanto as empresas conectam, né? Enquanto as empresas conectam esses profissionais, né? Elas podem ser ela teria esse papel do lado do cliente, a empresa teria esse papel de conectar dois mundos diferentes, o mundo mais da cabeça mais antiga, que sabe muito, com o novo, e fazer isso surgir uma sinergia muito boa para a empresa e ela se vender melhor, porque ela vai ter uma equipe melhor para se colocar, né? E é hoje, sei lá, eu penso muito que é o foco dos clientes quando eles vão procurar uma empresa, assim, o quanto ela integra, o quanto ela inclui, o quanto ela traz diferencial, né? Antigamente era uma agência era boa de conteúdo, uma agência de eventos, ela era boa porque ela tinha os nomes e tinha os eventos que ela suportava. Hoje, além de ela fazer tudo isso, é o quanto ela inclui, o quanto ela tem profissionais LGBTIQ+, ou o quanto ela tem profissionais negros, o quanto ela tem profissionais que têm deficiências, é tudo isso, né? É o quanto ela soma isso de alguma forma para construir a empresa, porque ela tem um significado. Eu acho que os clientes, cada vez mais, estão nessa luta de contratar empresas que signifiquem algo para o mercado, porque eles querem significar algo para o mercado deles. E algo que eles possam vender também como propaganda, né? Nossos eventos são fornecidos para isso. Uma das profissionais que trabalha com a gente hoje na nossa operação, que veio através da indicação do Backstage Invisível, ela era uma menor aprendiz lá atrás e teve a possibilidade de viver algumas experiências dentro do escritório, operando alguns eventos nossos, ou até fora, e aí agora ela se torna parte da equipe. Então, mostrou que ela teve todo um crescimento, ela foi fora, ela estudou inglês, ela se capacitou no mercado dela, e aí ela começou a ver as possibilidades e se tornou um bom candidato para uma posição dentro da nossa operação, que tem todas as necessidades que temos, assim, que são necessidades corporativas. Então, acho que é um bom exemplo, assim, de como começar novo e dividir conhecimento, e buscar conhecimento dos antigos, dividirem conhecimento para se construir um profissional que hoje soma com todo mundo no mercado, né? E transforma o mercado de uma forma inclusiva, né? Porque assim, a gente meio que fechou um ciclo, né? O caminho ideal para o mais antigo seria virar um gestor, certo? No qual ele faria essa mentoria ou treinamento desses novos talentos para continuar o caminho. O que acontece no mercado é que estagna. Ele continua no mesmo, tipo assim, na mesma prateleira o tempo todo. Tipo, o técnico é técnico o tempo todo, seja de som, LED, luz, coisa e tal, ele segue uma linha. Ele não, vamos dizer, progride nessa linha de ascensão. Digo assim, ó, que eu brinco muito, que Pelúcia acabou ressuscitando o Gig Place e eu criei uma coisa lá, que você entra como trainee, gozado, trainee, Master Sênior, pleno, Master Sênior, certo? E eu botei lá o que significa cada um, porque você não tem gradação na parte de evento, você não tem profissional pleno, você não tem profissional sênior, não tem uma categorização, todo mundo sabe tudo, certo? Mas ele não precisa comprovar, é muito louco isso. Ou você já é o famoso casca grossa, velho, né? Você é como é o nome? É tipo militar. Você é por antiguidade. Mas diga aí, Vanil. Não, eu concordo com isso, porque é até o approach que eu tomei de carreira, né? Dando exemplo, assim, eu me distanciei totalmente da operação. Eu hoje sou um gerente de operação
né, aonde eu divido meu conhecimento com os profissionais que trabalham comigo e tento interagir para que eles remover bloqueios, para que eles desenvolvam o crescimento deles de carreira e possam fazer mais coisas, né? Possam crescer assim, né? No lado mentoria, no lado de ajudar, remover bloqueios, olha para esse lado, olha para aquilo, isso aqui já deu errado, isso aqui dá certo, olha melhor essa carreira e tentar estar antenado, né? E eu acho que é a missão de toda a empresa fornecedor de serviço era ter um profissional como esse. Então, profissional qual é o grau que você pode chegar máximo dentro de uma área de áudio dentro de uma empresa? Gerente de operação. O que é gerente de operação? Ele só fica olhando quem manda para cada evento e que equipamento manda? Não. Ele faz isso, mas buscar capacitação para o time dele. Porque se ele não faz capacitação para o time dele, ele não está tornando a operação dele eficiente e está tornando a operação presa a ele, ou presa a poucas cabeças, né? Então, como um gerente de áudio, um gerente de vídeo, um gerente de luz dentro de uma empresa, ele tem que olhar o que ele pode fazer para fomentar conhecimento, que isso vai agregar na empresa, isso vai agregar para a empresa vai se tornar mais autossuficiente na questão de operação, na questão de entendimento de tecnologia, e o que ele vai poder oferecer para essas pessoas também que trabalham para ele, tem questão de conhecimento, né? E vender mais isso. Acho que essa é o carro... É o que mais os clientes esperam das empresas, que eles tenham profissionais capacitados e gerem um ciclo interno de autocapacitação para sempre você ter um profissional capacitado em todos os eventos, mesmo que você não tenha o mesmo profissional. Esse seria um caminho como eu falar, um caminho de capacitação, entendeu? E, tipo assim, elaborar níveis para você ter degraus para galgar. Porque, assim, você passa... Eu sou técnico de som, mas... Técnico de som é o cara que começou ontem, você tem 30 anos, continua técnico de som. Não é sênior, não é nada. Tipo assim, o que é? Você não tem como... que é ruim dizer dividir, mas precisa entender quais são as qualificações de cada um, certo? Porque se você botar aquela coisa, tipo, quarto do pânico, né? Bota lá para resolver quebra-cabeça. Só sai vivo quem resolver tudo. Muita gente vai perder o jogo, entendeu? E vai ser surpresa porque às vezes o mais novo vai sair por cima de todo mundo ali, porque ele foi atrás e não tem nada no computadorzinho lá. Exatamente, porque o novo ele está na sede por não saber, justamente por não saber. Ele vai continuar na busca o tempo todo, querendo entender como é que os outros fazem, seja engenharia reversa, seja querendo entender como é que ele faz aquilo no show acontecer, enquanto outro, eu faço desse jeito assim, sempre dá certo, pronto. Que é a coisa da acomodação. Se você não tem níveis para galgar, não, cheguei, então é só isso aqui e acabou. Que eu acho muito errado. Eu passei muito isso na vida. Como eu disse, eu trabalhei com uma grande cantora há muito tempo. Chegou um ponto na vida que eu falei, não, eu não quero mais. Eu preciso ir mais. Senão fica... Como é que chama? Fica enferrujado. É ruim isso. A zona de conforto não é bom para ninguém, né? Porque é aí que ela pega a gente de surpresa, né? Quando a gente está na zona de conforto e vê uma pandemia, a gente fica maluco, né? E aí, como que eu faço agora? Então, estar sempre fora da zona de conforto é você buscar por novos conhecimentos, novas possibilidades e sempre tá na barra mais simples, lá em cima, né? Você está sempre sendo lembrado por alguma coisa, as pessoas... Você está dividindo conteúdo, você está dividindo informação, entendeu? É muito... Fomentar o conhecimento de outros é muito importante hoje em dia, né? Para se manter no mercado, né? Se manter conhecido. Mas e aquela coisa, dividir é sempre bom. Tá, Danilo, chegamos na coisa final. Só temos aqui, qual o foco hoje das grandes empresas que buscam fornecedores? O foco das grandes empresas que buscam fornecedores é a diversidade, a capacitação, brincadeira à parte, se é sempre uma soma, mas ele tem um significado. Cada vez mais as grandes empresas, né, buscam profissionais, buscam empresas que signifiquem algo que elas já fazem. Então,
Diversidade e inclusão, de novo, é um ponto forte no mercado. Conhecimento é outro ponto forte. Os clientes cada vez mais estão procurando empresas para trabalhar onde elas fomentam mais o conhecimento, onde elas têm uma inclusão de gênero, de raça, de etnia, de cor, tudo isso dentro dela, porque isso traz um adicional ao mercado, traz um adicional ao evento dela, traz um significado diferente para ela. Então, acho que cada vez mais isso vai acontecer e vai ser cada vez mais exigido. E, de novo, né? Lembrando que capacitação inclui inglês, capacitação inclui entender seu mercado, buscar novos formatos de trabalho, buscar autoconhecimento, buscar conhecimento geral, buscar formas de relacionar com outras pessoas. Acho que tudo isso tem a ver, né? É sempre buscar de algo diferente para a gente se tornar um profissional referência em algo, né? Seja algo que some com todo o ramo de evento. Resumindo, é um misto de cunho técnico e social, ou seja, abranger todas essas áreas, não ser somente técnico e não humano, porque a parte humana, como você falou, não somente equipamentos fazem o evento. No fundo, atrás das máquinas existem pessoas. E essas pessoas têm que ter tudo isso que você pontuou agora. Então, Danilo, as considerações finais para a gente fazer um fechamento e eu pensar alguma coisa aqui para fazer o gancho para o próximo Provocações. Eu acho que o Provocações é um momento de realmente aceitar a provocação e repensar o seu mercado, a sua posição, o seu mercado, repensar a sua forma e buscar possibilidades que estão palpáveis agora. Backstage Invisível tem várias possibilidades para ajudar o profissional. Cada vez mais, tendo a necessidade, eles vão atrás. Acho que é um projeto que saiu muito da questão da insegurança alimentar e tem muito a crescer, diferente de muitas organizações que nós tivemos no passado para tentar organizar a classe. Eu acho que essa forma do Backstage Invisível tem tudo para dirigir mais melhorias no nosso mercado, assim, porque é um lado muito mais tocar o social, despertar as pessoas a pensar, do que chegar e reunir todo mundo e vamos fazer alguma coisa. É despertar que as pessoas primeiro pensem, analisem, né, mudem o approach de vida, o approach de carreira, demais agora depois dessa pandemia, que aprenderam muito. Usem o aprendizado, não simplesmente, agora beleza, vou continuar minha vida. Usem o aprendizado porque a pandemia pode voltar a qualquer hora, essa pode voltar, outra pode vir. Isso está virando cada vez mais claro para a gente, uma coisa clara, e se tornando uma coisa clara, e aí buscar usar dessa parceria do Backstage Invisível. E Provocações é isso. Provocações realmente é trazer essa visão diferente de tudo para que as pessoas, para que o mercado, né, para que o mercado melhore, para que o nosso mercado se torne algo mais coerente. Então, senhores, esse foi o primeiro episódio da série Provocações. Voltaremos em breve, certo? Gostaria de agradecer a Danilo pela sua presença e por essa clareza em expor, certo? As necessidades do lado, como eu brinco às vezes, do cliente, certo? E voltaremos em breve com outro convidado surpresa, porque assim, estamos em processo, então não temos agenda definida. Voltaremos em breve com um novo convidado. Vemos você no próximo episódio. Valeu!